Então vamos resolver uns exercícios do Atkins, Fundamentos de Química, sétima edição, particular aqui transferências de calor, calorimetria, né? Então vamos lá. Calcule o calor que deve ser fornecido a uma chaleira de aço inoxidável de massa 400 gramas, que contém 300 gramas de água para aumentar a sua temperatura de 20 para 100 graus Celsius. Que porcentagem do calor é usada para aumentar a temperatura da água? Então vamos lá, vamos primeiro imaginar o nosso sistema. Então a chaleira, obviamente eu não vou desenhar tão bonitinho assim a chaleira, né? Então eu vou ter água dentro, né? Então água azul, vamos colocar aqui a água azul, né? Eu vou ter 300 gramas de água e eu tenho isso aqui que é feito de aço, né? O recipiente é feito de aço. São 400 gramas. Bom, inicialmente o sistema está em equilíbrio térmico, né? Então você colocou lá água na chaleira e o sistema atingiu o equilíbrio térmico. A temperatura inicial do aço, da chaleira e da água é a mesma. Aí você aquece e você quer saber quanto de calor, quanta energia você precisa fornecer para que a temperatura passe de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Então vamos imaginar que você vai ter duas contribuições aí. Uma contribuição seria o aquecimento da água e outra o aquecimento do aço. Lembrando que nós vamos dar isso aqui, ó, variação de energia igual massa, calor específico, vezes a variação de temperatura. Então os calores específicos estão aqui da água, 4,184, e do aço 0,51. A variação de temperatura é a temperatura final, 100 graus Celsius, menos a temperatura inicial, 20 graus Celsius. Então isso dá 80 graus Celsius. O ΔT, pense assim, só um detalhe, ó, 80 graus Celsius. É igual a variação de temperatura poderia também ser expressa em Kelvin e seria o mesmo valor, porque, digamos assim, o tamanho da escala Kelvin é o mesmo da escala, o tamanho da divisão da escala, digamos assim, da Kelvin e da grau Celsius é o mesmo. Então aqui também eu poderia pôr aqui 80 Kelvin. Tanto é que aqui a unidade poderia ser também Joule por Kelvin por grama, unidade de calor específico. Então vamos pensar aqui em aquecimento do aço. Então nós vamos aquecer o aço. Quanto de calor que nós vamos precisar para aumentar a temperatura de 20 para 80 graus Celsius? Então você tem que pegar a massa do aço, que é 400 gramas, multiplicar pelo calor específico, que é 0,51 Joule, por grau Celsius, então por aqui grau Celsius a menos 1, ou Kelvin a menos 1, porque a temperatura em Kelvin é diferente da temperatura em Kelvin, mas a variação de temperatura é a mesma. E aqui a grama a menos 1, a variação de temperatura é 80 graus Celsius. Então a gente vai fazer a continha, né? Só trabalhando as unidades, né? Esse grau Celsius vai cortar com grau Celsius a menos 1. E que mais? O grama a menos 1 corta com grama, né? Então, fazendo a continha, 16.320 joule ou 320 quilojoules. Agora eu vou pensar aqui no aquecimento da água. Então, aquecimento da água. Certamente nós precisaremos de mais calor para aquecer a água do que para aquecer o aço. Por quê? Porque a capacidade calorífica, ou o calor específico da água, é maior. Então, o calor aqui vai ser 300 gramas de água, vezes 4,184 joule por Kelvin por mol, vezes
Tá aqui, 400, capacidade calorífica vezes 80 Kelvin. Eu esqueci de pôr o grau Celsius a -1 e aqui também temperatura em graus Celsius, mas eu falei para vocês, a variação de temperatura na escala Kelvin, na escala grau Celsius é a mesma, porque o tamanho da divisão é o mesmo. Então, fazendo a continha, o resultado 100,416 ou 100,416 kJ. Eliminando aqui as unidades, né, só para mostrar para vocês que como fica, né, para ser coerente, né, o Kelvin corta com Kelvin -1. Na verdade, aqui não é por mol, é por grama. Então, o grama daqui corta com o grama daqui e o resultado é em joule. Então, o total vai ser a soma do calor gasto para aquecer, digamos assim, a água e com o calor gasto para aquecer o aço. Então, deixa eu fazer a conta aqui. Pelas minhas contas aqui, o total deu 116,736 kJ, né? Kilojoule. Então vamos lá, pôr em kilojoule. Aqui está, kilojoule. E aí no item B, ele quer saber a porcentagem de calor que foi usada para aumentar a temperatura da água. Então, porcentagem de calor gasto. Então, isso aqui é o total, né? No aquecimento. A porcentagem vai ser bem grande, né? Porque a água, apesar da massa ser menor, ela requer mais calor para mudar a temperatura, porque a capacidade calorífica é maior, o calor específico é maior. Então, no aquecimento da água. Então, quanto gastamos no aquecimento da água? 100,416 kJ. Isso aqui é um K minúsculo. Quanto gastamos no total? 116,736 kJ. E aí eu multiplico isso por 100. Então, fazendo a conta aqui, 100 416 dividido por answer. Então, aqui, pelas minhas contas, 86%. Agora vamos resolver esse problema mais impactante e emocionante. Então, vejamos. Uma peça de cobre de massa 20 gramas a 100 graus Celsius foi colocada em um recipiente isolado de capacidade calorífica desprezível que continha 50,7 gramas de água a 20 graus Celsius. Calcule a temperatura final. Suponha que não houve perda de energia para as vizinhanças. Então, você imagina que as paredes aí do recipiente não absorvem energia e nem passam energia para as vizinhanças. Então, vamos imaginar aqui, né? Então, aqui você tem o seu sistema. O que você tem nesse sistema? Você tem água. Então, aqui, em azulzinho, você tem água. H2O. Qual a temperatura da água? 22. Qual a massa da água? Essa aqui. Aí você coloca dentro uma massa de cobre. Então, cobre é vermelho, vou pôr em vermelho. Cu. Você pôs uma massa de cobre aqui. Qual era a massa do cobre? 20 gramas. Qual a temperatura inicial do cobre? 100 graus Celsius. Então, você pode imaginar que o cobre vai perder energia e a água vai ganhar energia. Então, você poderia pensar assim que o calor, digamos assim que... Eu até vou mudar de cor aqui para ficar mais legal, né? Então, a água azul, o cobre vermelho. Né? Então, vou dizer assim, o calor perdido pelo cobre vai ser o calor ganho pela água. Então, você vai ter um negativo aqui, para indicar que um ganha e outro perde. Na verdade, vamos botar o negativo ali no cobre, né? Porque o cobre que perde calor, né? Então, vou pôr o negativo aqui. Como é que você calcula calor? Calor vai ser igual ao ΔU aqui, né? Então, é massa, calor específico para o material, ΔT.
como é ΔT? ΔT é igual temperatura final igual a menos, né? Temperatura final menos temperatura inicial. Então, menos temperatura inicial. Vejamos, a temperatura inicial para a água, então até vou pôr em azul aqui. Na verdade eu vou pôr para o cobre primeiro. Temperatura inicial do cobre foi de 100 graus Celsius. Temperatura final do cobre, você não sabe. Deixa eu só organizar aqui para ficar mais bonitinho. Então, a temperatura final do cobre, você não sabe. O que você sabe é que no final eles vão entrar em equilíbrio térmico, né? Então, a temperatura final do cobre vai ser justamente a temperatura final da água. Temperatura inicial da água é 22 graus Celsius. Então, sabendo disso aqui, sabendo dessa equação e dessas temperaturas, nós podemos montar agora. Nós temos aí a tabelinha com os calores específicos também para consultar. Então, vejamos. Primeiro, vou pôr aqui do lado esquerdo o calor que a água, olha, o cobre perde. Então, vou pôr um negativo aqui. Então, vamos fazer uma divisão aqui, né? Negativo com a massa de cobre, 20 gramas. Qual o calor específico do cobre? 0,38 joule por grau Celsius por grama. Qual a variação de temperatura? Temperatura final, você não sabe. Qual a temperatura inicial do cobre? 100 graus Celsius. Vou precisar de mais espaço aqui, vou ter que pôr um pouquinho para a direita aqui, né? Então vamos lá, né? Depois eu volto aqui. Então, só um detalhe, quantos gramas de água? Cobre 20 gramas, água 50,7. 50,7. Então, quantos gramas de água? 50,7 gramas. Qual é o calor específico? 4,184 joule por grau Celsius por grama. Qual a temperatura final? Não sei. Menos qual a temperatura inicial? 57, né? Vamos ver lá o enunciado. 50,7. 50,7. Então aqui 50,7 graus Celsius. Depois você vai ver que várias unidades aqui vão ser canceladas. Tipo, por exemplo, o grama com grama menos 1, né? O joule de um lado e de outro vai cancelar, mas eu vou cancelar isso depois. Agora eu vou fazer as continhas, né? Então, resolvendo aqui, né? Eu cheguei até esse ponto aqui, né? Aqui eu cancelo algumas unidades de cara, né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isto por isso e depois isto por isso. Então, vai ficar assim, menos 7,6 joule por grau Celsius. Temperatura final, que é a variável que eu quero encontrar. Menos com menos dá mais, né? Então, mais 760. O grau Celsius daqui vai cortar com o grau Celsius daqui. Então, aqui, joule, né? Igual. Então, aqui está, fazendo a conta até esse ponto. Então, nós vamos agora isolar aqui a nossa variável, que é a temperatura final, né? Como é que eu faço isso? Olha só. Isso aqui. Vou passar para o outro lado sinal de igualdade, mudando aqui o sinal, né? Isso, então, e isso aqui também negativo. Vou passar para o outro lado sinal de igualdade, mudando o sinal. Vamos ver como fica. Então, aqui está. Obviamente, eu vou somar esses dois valores aqui do lado esquerdo e esses dois valores do lado direito. Aqui está, né? E, por fim, nós vamos agora isolar a temperatura final, né? Então,
como fica? Temperatura final vai ser. Isso aqui vai passar dividindo, né? Então você tem lá 5.426,83 joule sobre 219,9 joule por grau Celsius. Então, grau Celsius é menos 1, obviamente o joule de cima vai cortar com o joule de baixo e o resultado vai ser dado em grau Celsius, né? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer a continha aqui. 5.426,83 dividido por answer, 24,7 aproximadamente. 24,7 graus Celsius. Então, notem que a temperatura ficou intermediária entre a temperatura inicial da água e a temperatura inicial do cobre, né? Pois é, né? Por que uma temperatura tão baixa, apesar de acima dos 22, é óbvio? Porque a massa de cobre era menor que a massa de água e o calor liberado pela massa de cobre, nesse contato térmico com a água, não foi tão grande para aumentar muito a temperatura da água, simplesmente porque a capacidade calorífica da água, o calor específico da água é muito, muito maior que o calor específico do cobre. Então, embora o cobre tenha liberado calor lá dentro do sistema para as moléculas de água, esse calor não provocou um grande aumento de temperatura. Por quê? O calor específico da água é muito grande comparado com esse material, o cobre. Bom, próxima aula, voltamos então.